cantar Faz Chover, entoar cânticos de louvor ao Senhor, clamar a Ele que de fato Ele traga chuva de bênçãos sobre nós. Nós temos ansiado por essa mão do Senhor sobre a nossa vida, nesses dias de dificuldades. Nós precisamos sentir a mão de Deus e a paz do Senhor, trazendo de volta aquele ânimo, aquela alegria que antes existia no nosso coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Nós clamamos, Senhor, pela tua chuva. Nós clamamos, ó Deus, que tu venha neste lugar, que tu invada as nossas casas, Senhor, que tu entre em cada cômodo das nossas casas, ó Deus. Tu sabes, Senhor, como está o nosso coração. Tu sabes como nós acordamos esse dia. Tu sabes, Senhor, como nós nos encontramos agora. Deus, derrama a tua graça, derrama o teu amor sobre nós. Nós queremos sentir, Senhor, a tua chuva descendo sobre as nossas vidas, descendo sobre a nossa família.
descendo sobre a nossa casa, sobre a nossa rua. Ó Deus, vem, Senhor, e fala a tua igreja, vem e se move diante da tua igreja, Senhor. Faz chover, Senhor Jesus, e uma chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Você pode ir, você que está em casa, pedir para o Senhor, para Ele inundar seu coração agora. Inunda o meu coração, inunda o meu coração, inunda o meu coração. Poderoso, majestoso, ser comigo assim. Poderoso, majestoso, ao meu lado até o fim. Estendi tua mão, derramado ao chão. Imploro teu perdão, por amor, compaixão. Glorioso, venturoso, maravilhado estou. Venturoso, minha vida mudou. Assim quero estar, quero cantar, subir, te encontrar, em ti descansar. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei todo teu perfeito amor. Glorioso, venturoso, maravilhado estou. Glorioso, venturoso, minha vida mudou.
assim quero estar. Quero cantar, subir, te encontrar, assim quero estar. Quero cantar, subir, te encontrar, em ti descansar. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei. Elevarei meu coração, entoarei a mais bela canção, a ti cantarei todo louvor, proclamarei. A ti cantarei todo louvor, proclamarei todo teu perfeito amor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é o mesmo que cobre o passado, o pão que sacia minha fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender, a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir.
simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um culto de domingo. Esse é o nosso 15º culto que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, fazendo cultos online. Nós esperamos que esse mês seja o último mês em que a gente esteja vivendo esse período de isolamento. A nossa oração é para que o próximo mês de agosto a gente comece a retomar as nossas atividades, mesmo que os cuidados, a metodologia dos nossos encontros precisam ser pensadas e aplicadas de maneira diferente para que a gente tenha muito cuidado com tudo, porém nós desejamos que seja o mais rápido possível, para que a gente tenha de fato momentos juntos. Hoje a nossa palavra ela vai ser um pouco mais rápida do que nós temos feito nos nossos encontros, onde normalmente a gente chega por volta dos 45 a 50 minutos de palavra. Hoje nós queremos ser muito mais diretos e rápidos, ok? Nós estamos nos preparando para uma nova série, que ainda não tem um nome, não tem um formato, a gente está organizando isso, e essa mensagem de hoje, ela tem o intuito de fazer alguma conexão com a mensagem da semana que vem, que já vamos estar dentro da série, mas a mensagem do dia de hoje é para nos fazer pensar sobre um momento específico, já que na série passada nós falamos tanto sobre Paulo, na série de hoje nós queremos continuar ainda nas palavras de Paulo. Agora nós vamos olhar 2 Coríntios, mas a ideia é que a gente consiga observar princípios que Paulo vai trazer aqui para a gente em meio a um momento de sofrimento, mas existe, é o tema de hoje, existe uma estranha arte da sobrevivência. Parece que Paulo tem olhado na cara do perigo e ele dá risada. Não é bem isso. Na verdade, Paulo, a questão não está na ousadia de Paulo em lidar com os riscos que o ministério com Cristo trouxe para ele. Mas sim, ele reconhecer que ele é frágil, ele é limitado e é capacitado por quem não é frágil e não tem limites. Ele é capacitado por um Deus que coloca algo precioso sobre a vida dele para fazer ele se tornar quem a gente percebe na figura de Paulo. É essa reflexão que nós queremos fazer hoje, porque de fato é muito estranho observar Paulo incentivando pessoas a se manterem firmes no Senhor enquanto ele está preso. Parece que não condiz com a nossa realidade. Talvez você consegue fazer uma conexão isso com a sua vida. Será que a gente consegue utilizar desses mesmos termos de Paulo? A gente precisa entender o seguinte: como cristãos, nós cremos e nós confiamos na palavra de Deus, ok? E a palavra de Deus nos motiva a se manter firmes diante dos desafios. E tem mais: quanto mais nós somos atingidos em meio a uma batalha, mais nós continuamos confiando no general que conduz essa batalha. Nós estamos por vezes no meio do fogo cruzado, e Deus nos dá ferramentas nas mãos para que possamos nos manter firmes até o fim. Esse é o foco que nós queremos ter hoje, e eu estou dando o título da nossa mensagem como a estranha arte da sobrevivência. Nós podemos sim sobreviver a um momento de pandemia, ou não só especificamente a crise que o nosso país e o mundo têm vivido em relação à pandemia, mas há muitas outras coisas que envolvem a nossa vida, seja questões espirituais, matrimoniais, financeiras, elas sendo derivadas da pandemia ou não. Fica com a gente, nós queremos que essa mensagem
atinja o seu coração como ela passou pelo meu coração. E eu quero, nos próximos minutos, falar sobre as palavras que Paulo levou para a igreja de Corinto. Só para você entender, essa é uma de tantas outras cartas que Paulo escreveu para tantas igrejas, não trazendo motivação vazia. As palavras de Paulo nunca estão diante de apenas frases positivistas. As palavras de Paulo têm uma característica que demonstra a confiança no Senhor e demonstra, não nos coloca num lugar especial, muito pelo contrário, nos coloca no nosso lugar, mas coloca a palavra de Deus no lugar especial, porque é a palavra de Deus que faz a diferença na vida de Paulo, e é isso que ele motiva a igreja a pensar. Não deve ser diferente com a gente hoje, ok? Você que está comigo, abre aí a sua Bíblia em a segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 7 até o 11 pela primeira etapa aqui, ok? Vamos lá. 2 Coríntios 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Eu quero que você entenda o que Paulo está trazendo aqui. Ele traz uma figura de um vaso de barro. Um vaso de barro, você sabe, se ele cai ao chão, ele se quebra, mas há um contraste aqui. Há um vaso de barro frágil que pode se perder com o tempo, e dentro desse vaso há um tesouro. A pergunta é: quem de nós guardaria os nossos tesouros dentro de algo tão frágil? Na verdade, a gente confia em pessoas, confia em bancos, mas em algum lugar que seja que o nosso tesouro esteja seguro. Deus, aqui no que Paulo está descrevendo, é como se Deus colocasse algo precioso, um grande tesouro dentro de vasos de barro. Sabe quem é o vaso de barro na história? É Paulo, é você e sou eu. Okay? Agora perceba o contraste, a ideia de destacar o que Deus pode fazer a respeito das nossas limitações e fraquezas. Esse é o primeiro ponto, o primeiro contraste que Paulo traz aqui. Veja bem, são vasos de barros limitados, fracos, frágeis, mas que são cuidados, que cuidam de um tesouro precioso, que a gente já vai ver um pouco mais sobre essa questão do tesouro. Primeira coisa que nós precisamos aplicar dentro desse texto, para nós sermos coerentes com aquilo que ele está trazendo para nós. Primeira coisa é reconhecermos que nós somos limitados. Sim, nós somos frágeis, nós somos fracos. Reconheça a sua limitação. Se você não souber fazer essa conexão do um vaso de barro fraco, frágil e limitado, você não vai conseguir seguir até o final dessa mensagem. Ok? Então agora não é o momento de nós reconhecermos o quanto somos fortes, o quanto nós podemos, o quanto o nosso interior é resistente, o quanto de nós brota uma força imensurável. Não. Agora não é o momento disso. Agora é o momento de reconhecer que nós somos fracos, somos frágeis, somos limitados, para que a gente consiga chegar até o final dessa mensagem. A segunda coisa, ele fala sobre morrer em Jesus, morrer para nós mesmos. Talvez a gente poderia até colocar morrer para nossa própria vontade, para que haja vida em Jesus, para que haja vida de Jesus em nós. A gente morre para nós, para viver aquilo que não é nosso, que é de Deus. O vaso
de barro, ele é frágil, ele reconhece, ele se desprende de toda qualquer capacidade falsa que ele possa acreditar, para que ele viva algo profundo, que é o tesouro que está dentro do vaso. Veja, novamente, um contraste entre vida e morte. O foco aqui, então, é mostrar a grandeza de Deus em nossa limitação, revelando que nós, que somos tão pequenos e frágeis, podemos ser usados e abençoados por um Deus tão grandioso. Percebe o contraste? Agora, um Deus tão grandioso e a seres humanos tão frágeis e capacitados e limitados como nós somos. Agora, perceba o contraste entre o vaso e o tesouro. Parece que a figura do vaso e o tesouro é necessário que seja feito esse contraste para a gente conseguir entender o texto. Agora, o apóstolo Paulo fala sobre suas tribulações, das quais ele passava. Ele revela isso ao povo de Corinto, até lá no capítulo 1, Paulo menciona sobre tribulação, que ele vive em conjunto no que parece ser outros líderes ou outros apóstolos. Parece que a ideia é que ele está tentando trazer para a igreja de Corinto, que talvez esteja passando por um momento difícil, deixando claro para eles, permaneçam, porque há algo especial dentro desse momento de você permanecer na fé. E quando nós falamos sobre fé, nós lembramos que próprio Paulo lembra nós de que a fé precisa ser guardada em todos os momentos da nossa vida, momentos difíceis ou momentos bons. Logo, nós pensamos que se a fé precisa ser guardada, então ela também pode ser perdida. E nós não podemos perder a fé. Portanto, os tesouros que nós carregamos como vaso de barro demonstram e fazem contraste com a nossa limitação. Agora, que tesouro é esse que faz contraste com a nossa limitação? Eu quero colocar aqui esse tesouro como a graça e a salvação de Jesus, porque se nós formos pensar sobre nossa história, o que é mais precioso sobre nós? O que mais vale a pena lutar e permanecer firme, senão a graça e a salvação de Jesus? Porque nossa família passa, nossos bens passam, nossa família, nossas esposas, maridos, filhos, que tão preciosos são para nós, um dia eles se vão. Mas o que é eterno de fato é a graça de Cristo, é a salvação em Jesus. Então é esse o tesouro do qual eu quero focar nessa mensagem de hoje. Agora, se a graça e a salvação são tão especiais, como eu acabei de dizer, talvez você esteja se perguntando por que Deus confiaria a nós os seus tesouros. E que tesouros então são esses? A essa pergunta, a resposta eu já dei, que é a graça e a salvação. Agora, se é tão preciosa essa salvação, tão preciosa essa graça, porque ela está sendo confiada então a pessoas tão frágeis, incapazes e limitadas como nós somos, na figura do vaso de barro. Perceba, parece que Deus, ao permitir que os seus tesouros estarem sendo guardados por nós tão frágeis, Deus não buscou algo mais resistente para ser colocado, porque não haveria um contraste. E outra, para Deus, Deus reconhece que nós somos limitados, que nós somos dependentes deles. Isso é fato. O próprio Deus, ao longo da história do Antigo Testamento, vai mostrando para o ser humano o quanto ele necessita desse ser divino que é Deus. E se Deus reconhece isso, será que não está errada a estratégia de Deus de colocar sobre nós esse pensamento de colocar um tesouro para que nós sejamos os guardiões desse tesouro, por assim dizer? Veja bem, parece que Deus faz questão de colocar algo tão precioso que é dele diante de nós. Perceba, Deus entregou o seu próprio Filho, que era tão precioso para Deus, para salvar a humanidade. Nós estamos dentro desse pacote para salvar pessoas tão pecadoras. Parece que o contraste sempre existiu. Não é somente agora, nesse momento que a gente vê sobre o vaso de barro e o tesouro, mas o contraste sempre existiu. Nós somos imperfeitos e somos usados por um Deus perfeito. Somos limitados, mas usados por um Deus ilimitado.
Perceba que a grandiosidade não está no vaso, mas no dono do tesouro que está dentro do vaso. A figura de impulso aqui não é o vaso e nem o tesouro, mas o Deus, o dono desse tesouro. Até porque, perceba uma coisa, um vaso que carrega pedras ainda é um vaso, e é um simples vaso, mas um vaso que contém um tesouro não é apenas um vaso, mas devido ao seu interior, devido ao tesouro que ele carrega, ele se torna então valioso. Com isso entendemos que nós somos limitados, mas capacitados por algo externo que é Deus. Vamos pular lá para o início desse capítulo de Coríntios, que a gente vai poder entender alguns pensamentos que Paulo tinha ao chegar no capítulo 4 que nós tínhamos lido antes. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 6 ao 29, vai dizer o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu quero destacar aqui que Paulo está falando que Deus optou por coisas que não são, para confundir as que são. Se nós fazemos uma pergunta sobre como e qual é a estratégia de Deus ao colocar sobre nossa mão a graça e a sua salvação, para que nós venhamos a anunciar a sua graça e salvação diante do povo, como assim? Qual é a estratégia de Deus? Perceba que a estratégia de Deus é diferente daquela visão que nós temos. Colocamos o nosso tesouro dentro dos cofres mais fortes que tem, colocamos os nossos bens diante de pessoas e confiamos àqueles dos quais a gente sabe que que tem recursos para manter seguro os nossos bens. A estratégia de Deus é diferente, porque não se trata de merecimento, não se trata do nosso poder aquisitivo, não se trata da cor dos nossos olhos, se trata da decisão dele e ponto final. Deus nos ama não por quem nós somos e pelo que nós podemos fazer. Deus nos ama pela decisão que ele tem de nos amar. Isso é, que não se trata de merecimento, e o próprio texto que nós lemos já nos deixa bem claro, para que ninguém se vanglorie diante dele. Que toda glória seja de Deus. Agora vamos observar um pouco o tesouro. A gente já entendeu a nossa limitação dentro do processo, que somos um frágil vaso de barro. Mas agora, olha para o tesouro, que é a graça e a salvação do Senhor. A graça de Deus define a identidade desse vaso. Porque, como eu usei no exemplo anterior, um vaso que carrega apenas pedras ainda é um vaso e não tem o seu valor, porque o seu interior são coisas da qual não tem valor nenhum para ninguém. Agora, a partir do momento que nós temos no interior algo dado por Deus, nossa figura muda de vaso. Nós continuamos sendo um vaso de barro, mas há uma preciosidade dentro de nós. Veja, o caráter é algo interior. É algo que se guarda e se resplandece. E é isso que nos mantém firmes diante do Senhor, mesmo perante batalhas como esse período de pandemia. É isso que nos mantém perseverante em tempos de dificuldade. E isso é estranho para pessoas de fora, por exemplo, que veem dificuldades nos atingindo e ainda assim
não morremos, não desistimos. Algumas pessoas, como chegaram lá para Jó, que no momento em que perdia os seus filhos, seus bens, a sua família, tudo estava escapando pelas suas mãos, ele se coloca diante do Senhor e se permanece firme, e a sua esposa, seus amigos, que se diziam amigos, chegam para Jó e dizem o seguinte: nega esse Deus, abandona esse Deus, e algo dentro de Jó faz ele permanecer firme. Não é pela sua intensa capacidade de superar desafios e obstáculos, mas é o interior de Jó que mantém ele firme. E o interior é o tesouro que é dado para ele, não por seu merecimento ou por sua capacidade, mas por uma decisão divina e não numa decisão de Jó. Agora, há um ditado que muitos de nós costumam dizer que é só pela graça, né? Como é que você está? Quando a gente está mal, a pessoa pergunta para a gente como é que você está, a pessoa diz só pela graça. Normalmente, quando utilizamos desse ditado, nós não estamos fazendo referência à graça de Deus. A gente está falando que está difícil, a gente está na sobrevivência, mas aí a gente está utilizando de uma maneira muito vazia esse termo. Então, por isso, se alguém me perguntar como você está e você responde, estou vivo só pela graça de Deus, está certo, mas não use de forma leviana. A graça de Deus não é um escoro que nós usamos para nos manter em pé, mas é algo que nos move em direção à luta que antes já teríamos perdido, mas nos mantém firme porque a gente reconhece que pelas nossas forças não chegaríamos aonde chegamos. É aí que a graça de Deus está presente, mas pela graça de Deus estamos ainda em pé. Se vamos usar esse termo, esse ditado, então que seja para apontar a nossa incapacidade e a ação de Deus sobre a mesma. Se é para nós dizermos que é tudo pela graça, que seja para apontar as nossas limitações e demonstrar que o Deus do qual nós seguimos é muito maior do que as tribulações e os problemas das quais enfrentamos diariamente. E ainda, o que vemos nesse texto de Paulo é que eu e você podemos ir além, não porque somos um vaso de barro, mas pelo tesouro que existe dentro de nós. Então, nós entendemos que o tesouro é a referência, o tesouro é o que precisa ser visto. E talvez alguns já estejam usando a frase na sua cabeça, pensando o interior é que deve ser observado. Agora percebam uma coisa, é verdade, o interior é a ênfase do negócio. E quem botou esse tesouro dentro do vaso é a figura mais importante da história, porque é Deus. Mas perceba que parece que Deus faz questão de que o vaso esteja também dentro da figura. O tesouro não está sozinho, ele está presente dentro do vaso. O vaso não está sozinho, ele está guardando esse tesouro. Porque o verso 8 que Paulo menciona para a gente aqui, eu quero que você perceba onde está a figura do vaso e onde está a figura do tesouro. E como esse contraste mantém os dois unidos. Veja só, versículo 8, o texto diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados. Esse é o vaso. Agora olha o tesouro, mas não desanimados. Percebe que de todos os lados podemos ser pressionados, de todos os lados temos momentos de perseguição, mas a gente não está desanimado. Mesmo que as batalhas, as flechas venham de todos os lados, há um escudo que nos protege e nós continuamos sentindo o peso dessa carga, desse problema, mas nós não desistiremos. O tesouro vem para fazer contraste ao vaso de barro, mas não termina aí. Veja bem, ainda no versículo 8, nós podemos estar perplexos, mas o tesouro aponta aqui o contraste, dizendo, mas não desesperados. A gente pode ter momentos de dificuldade, tanto no casamento, na vida financeira, nós podemos ter momentos de dificuldade no nosso trabalho, ou em outras situações, como nesse período de pandemia, mas não estamos desesperados, porque o desespero demonstra uma falta de controle sobre nossas atitudes. Nós não sabemos mais para onde ir, nós não sabemos mais em quem confiar, nós não sabemos mais que rumo tomar. Diferente do tesouro que é apontado aqui no vaso de barro, que é não estarmos desesperados diante dessas situações difíceis.
Agora, o verso 9, ele aponta um vaso de barro perseguido, e aí ele aponta já o tesouro, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas sabemos que não estamos sozinhos, não estamos abandonados. E aí ele termina o versículo 9 fazendo essas comparações e mostrando o vaso de barro como abatidos. Talvez essa seja a sua realidade, de se encontrar hoje como uma pessoa abatida pelas dificuldades desses dias difíceis que estamos vivendo e não tendo a oportunidade de poder estar presente nos cultos de domingo. Porém, eu preciso que você continue observando esse texto atentamente, porque o tesouro traz um princípio dentro dessa vida de uma pessoa abatida, que é não estar destruído. Quando nós não estamos destruídos, nós entendemos que nós estamos abatidos, nós estamos tristes, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de sentirmos maus, nós temos o direito de sofrer. Isso faz parte da vida do cristão, mas a gente tem que reconhecer que ainda há um Deus muito maior que o nosso sofrimento. Ainda há um Deus muito maior, e o tesouro que Ele colocou diante de nós é muito mais precioso do que nós somos. Agora, perceba que o que o vaso de barro vive coisas que qualquer pessoa poderiam viver. Nós passamos por perseguições, sofrimento, choro, e isso qualquer um vive, mas a diferença está no interior do qual o vaso foi agraciado. É a graça de Cristo, é a salvação do Senhor que muda a história sobre nós. Agora, uma frase que eu preciso que fique registrada no seu coração. A soma da nossa limitação com o socorro de Deus é a combinação perfeita. Eu vou repetir, eu quero que você veja escrito aqui na tela agora, eu quero que você compartilhe essa frase, eu quero que você grave isso no seu coração e fale isso para pessoas que estiverem ao seu redor e que precisarem dessa palavra. Fale para ela isso. A soma da nossa limitação com o socorro de Deus é a combinação perfeita. O vaso de barro com o tesouro de Deus é a combinação perfeita. O caminho do quebrantamento manifesta a glória de Deus. Precisamos morrer para nós mesmos, para que Jesus viva, para que a graça de Deus apareça. Você conseguiria aplicar isso em sua vida hoje? Com isso, eu vejo que sofrer pode se tornar um privilégio, porque é uma das formas das quais Deus age em nosso caráter e espiritualidade. Nós somos privilegiados de sofrer até por causa do Evangelho de Cristo. E quando colocamos isso como privilégio, a gente começa a dizer que parece que é uma visão um tanto quanto complicada. Parece que nós temos prazer ao sofrimento. Nós não temos prazer ao sofrimento, mas nós reconhecemos quem somos diante do sofrimento. Eu queria, partindo para o final, eu queria que você olhasse 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que a todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando Paulo fala isso em 2 Coríntios 4,16, nós conseguimos aplicar o pensamento de que nós não diminuímos a nossa dor, mas nós entendemos que há algo muito maior do que a nossa dor. Aplique isso em seu dia a dia. Como você expressa as suas lutas e batalhas do seu dia a dia? As suas lutas e batalhas normalmente se tornam algo público? Ou você esconde isso? Ou, a terceira opção, que deve ser a correta, as suas lutas e batalhas, elas expressam o que você está vivendo, você não as esconde, porém, você não faz questão de se sentir um coitadinho diante da sociedade,
porque você está passando por algum momento de dificuldade. Não entre nessa onda das redes sociais de vidas fúteis para receber aquilo que os seus pais não te deram. Não seja como pessoas que gastam o seu tempo e gostam de expor suas lutas, não para superá-las, mas para aparecer e fazer cena. Não para com esse negócio de escrever alguma coisa que alguém te falou para que outras pessoas... Para de bater foto com poses esperando que alguém venha te elogiar, dizer o quanto você é linda, o quanto você é lindo, porque isso só expressa aquilo que você não teve na sua vida com a sua família. Isso só expressa problemas emocionais. Ok? Quando você tira fotos esperando alguém vir te elogiar e quer saber quando você está fazendo isso, é só observar quando você não tem pessoas visualizando ou curtindo a sua foto. Você se sente mal por acaso porque não fizeram isso? E eu não estou falando que expor fotos da qual você se sinta bem em expor não seja de fato o problema, mas sim quando você faz isso com a intenção de receber alguma coisa e quando você não recebe a altura do conteúdo que você postou, você então entra numa redoma que na verdade é uma expressão de falta de carinho e atenção que você não teve na sua infância. Não caia nessa onda. Não foi para isso que Deus colocou sobre você a graça e a sua salvação. Não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Não é para isso que Paulo está direcionando essas palavras. Mas pelo contrário, se coloque em seu lugar. Você é um vaso e não um tesouro. Você é um vaso frágil. E o vaso não pode nada sem o tesouro. Então reconheça as suas imperfeições. E como vaso, a soberania de Deus que derramou a graça de Cristo sobre você. Esse é o tesouro que deve resplandecer dentro do seu interior. Não deve ser usado como moeda de troca por carinhos e elogios momentâneos e rasos, como palavras positivas, e nem deve ser trancado no seu interior para te consumir aos poucos, mas deve mover o seu caráter. Como o seu caráter é movido por isso? Você já se perguntou quantas vezes, diante das suas lutas e dificuldades, você se colocou diante de Deus e você se entregou mesmo a Ele? Quantas vezes você reconheceu as suas falhas? Quantas vezes você parou de observar as outras pessoas, aonde supostamente elas estão falhando, e você reconheceu a si mesmo diante das batalhas? Você entendeu que as tuas lutas precisam te ocupar mais tempo do que você se ocupa com a vida dos outros? Você já parou para pensar quantas vezes você conseguiu aplicar esse texto de 2 Coríntios na tua vida? Isso é real sobre você? Quando você olha o versículo 8 e 9 dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Isso é real sobre você? Porque se isso não é real, você precisa então se perguntar aonde você está colocando a sua força, aonde está a sua motivação de vida. Se não for no interior, naquele tesouro interior dado por Cristo, que é a sua graça e salvação. Se não for isso, se pergunte-se então, quando vocês estão perplexos, pressionados, estão desanimados e desesperados ou não, como diz o verso 8, ou ainda o verso 9, quando estamos perseguidos, mas sabemos que não estamos abandonados, quando estamos abatidos, mas não destruídos. Ao invés de fazer cena, ao invés de fazer como o texto bíblico menciona, pessoas que iam até o muro, faziam suas lamentações em público para que outros vissem e dissessem: olha, vejam como eles são espirituais, olha, vejam como eles sofrem. Não, ao contrário, se coloca diante do quarto em secreto com Deus, e nesse secreto Deus vai te recompensar. Quanto mais estamos no secreto com o Senhor,
mais nós vencemos nossas lutas e menos necessitamos ser vistos por isso. Há dificuldades das quais a gente não consegue esconder das pessoas que estão ao nosso redor. É fato. Mas quantas vezes nós queremos aparecer e mostrar as dificuldades que não precisavam ser mostradas? O nosso foco nessa mensagem não é para que você comece a apagar o seu histórico lá nas redes sociais, não. O nosso foco nessa mensagem para que você mude a sua perspectiva. Comece a mudar a sua visão sobre você mesmo. Comece a reconhecer que talvez haja um passado com seus pais que não carimbaram sobre você algo importante que você gostaria de ter, mas comece a observar esse tesouro que há dentro de você, que não brotou de você, vem de algo maior, que é o Senhor Jesus. Entregou a sua graça, entregou a sua salvação de graça para você. Comece a entender o compromisso que você tem com isso, com a graça e salvação de Cristo sobre a tua vida. E que isso é o que de fato vale a pena se manter firme. Eu queria que você, aí onde você está, para a gente poder encerrar essa mensagem, fechasse os teus olhos. Nós queremos orar. Nós queremos clamar para que Deus nos fortaleça nesse período em que estamos vivendo. Fique atento, porque na semana que vem nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e a gente vai poder continuar esse processo, mas nós queremos intensificar a nossa vida de oração para que a gente, o mais rápido possível, saia desse período de pandemia, possa voltar também aos nossos encontros presenciais na comunidade. Feche teus olhos, assim como você está. Querido e amado Deus, nós te louvamos por esse tempo que nós temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque a distância, ela é real, o sofrimento, ele é real, o desânimo, ele é real, mas nós não estamos abandonados, nós não estamos desamparados, nós continuamos, Senhor, firmes naquilo que vale mais a pena, porque um dia, Senhor, Tu olhou para a nossa incapacidade e Tu colocou dentro de nós um tesouro, Senhor, a Tua graça e salvação. Faz, Senhor, essa graça e salvação brilhar em nós constantemente, para que nós nunca venhamos a esquecer, Deus, o que Tu fez por nós naquela cruz, para que a gente nunca esqueça quem Tu és na nossa vida, Senhor. A Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e resplandeça sobre nós a graça de Cristo. Que o Senhor nas nossas casas não só nos abençoe, mas nos mantenha firmes e conectados sobre a graça de Cristo diante desses dias de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém.